Sou Edivan Silva, primeiro presidente da CUT Paraíba. Fundamos esse instrumento de luta da classe trabalhadora do campo e cidade. Está completando 40 anos, agora em agosto. E nós continuamos firme em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a gente, antes da CUT, o movimento sindical era um movimento atrelado ao Estado. E a CUT veio para romper. E hoje temos a independência do Estado, independência do patrão e continuamos na mesma luta de 40 anos atrás. Então, quero parabenizar também a CUT, todos os seus sindicatos filiados. Hoje temos mais de 3.000 sindicatos filiados. É a maior central da América Latina e a quinta central do mundo. No regime militar, muitos sindicatos tiveram intervenção militar. Muitos companheiros nossos foram caçados, foram torturados, foram banidos do país, mas retomamos forte, os companheiros voltaram forte depois da anistia e estamos aí firme e forte em defesa da classe trabalhadora e lutando por melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, parabéns a todos que fazem a Central Sindical dos Trabalhadores do Brasil. Eu sou Agamenon Vieira da Silva, ex-presidente da ANTEP, Associação do Magistério Público no Estado da Paraíba, isso na década de 80. É claro que antes de 80, 79, 78, a luta já começava a aparecer por uma tensão existente entre os trabalhadores em procura da sobrevivência. A CUT, ela veio em cima de muita luta. Aqui no estado da Paraíba, no estado sem industrialização, o que reinava nessa terra roxa eram as usinas. Mas nesse contexto sai a CUT. Ela vem em cima de sangue e de suor e de gemido da classe trabalhadora. Em 1962, 2 anos da implementação da ditadura no nosso país, em Mato Teixeira, na zona canavieira, onde dizia a terra roxa, a terra fértil para a monocultura da cana-de-açúcar, aqui nós tivemos muitos embates silenciosos. E aí surgiu a necessidade dos trabalhadores se organizarem. Isso em 1979, nós tivemos aqui a organização dos professores de primeiro e segundo grau, a primeira greve aqui no Nordeste. A gente já tem a greve do metalúrgico lá em São Paulo, que também levou a inspiração de fundação de um instrumento de luta que era a Central Única dos Trabalhadores Nacional. E aqui na Paraíba, eu fui o primeiro presidente eleito em congresso, porque Edivan Silva, nosso guerreiro Edivan Silva, ele foi o presidente de comissão provisória, foi o primeiro presidente da CUT para estruturar. Nós temos aqui 2 sindicatos mais ou menos fortes na luta, que era a Associação do Magistério Público do Estado da Paraíba, que não poderia nem ser chamado de sindicato, que a ditadura não deixava, e o Sindicato dos Têxteis, posteriormente, imediatamente, que essas 2 entidades tomaram essa iniciativa de construir essa entidade. A sua história foi feita dentro da luta. A gente encontrava os quadros militantes na luta e daí partiu-se também para um dos princípios da CUT, que era fazer a escola sindical para levar aos sindicatos e trabalhar muito na oposição sindical. Atualmente eu vejo a Central Única dos Trabalhadores como uma entidade sindical consolidada dentro daqueles princípios de origem. O ambiente do movimento sindical era um ambiente muito patriarcal e ainda permanece, né? Era um ambiente ainda muito machista, era um ambiente ainda muito marcado pela disputa. E essa disputa passava entre os companheiros como se nós, mulheres, não tivéssemos capacidade
para estar nesse espaço. A CUT ela vai ser a central naquele momento que vai conduzir as greves, ela que vai dar o norte, ela é a referência, a CUT se torna a referência da central sindical. Então a invisibilidade da mulher nos espaços de poder na década de 80, que vem da década de 70, né, e a mulher assumindo isso, ainda o movimento feminista voltando, porque muitas das companheiras foram exiladas. No final da década de 70 para início da década de 80, a gente tem um movimento feminista ainda se estruturando, se organizando. Nós éramos mãe, a gente ainda não tinha creche, a CUT vai começar toda uma luta por creche, né? Nós não tínhamos ainda, né, as condições financeiras, então a gente não tinha como deixar os filhos, então a gente fazia sindicalismo por menino debaixo do braço, a gente fazia sindicalismo levando os meninos para as greves, né? A gente fazia greve com as crianças em casa, deixando com outra companheira, com o vizinho, com a vizinha, com a mãe, com a tia, com a amiga. Todo um sentido de luta, mas muito precarizado desse ponto de vista. Vai acontecer algumas coisas muito importantes nessa década. É uma década que é muito importante porque nós estávamos todas, digamos assim, todos envolvidos com as oposições sindicais rurais. Margarida Maria Alves foi assassinada em 12 de agosto de 83, né? Desponta as oposições sindicais rurais, então, e nesse contexto das oposições sindicais rurais, a gente vai ter Dé, companheiro Dé, que foi o primeiro presidente da CUT. Então, em 84, foi criada a CUT. Em 85, a gente tem, então, a primeira direção da CUT, com o companheiro Dé de Pirpirituba à frente. Mas aí a gente tem Maria da Penha do Nascimento, na Secretaria de Formação. Penha era uma mulher extraordinária. Quando eu falo de Penha, eu me emociono, porque com ela eu aprendi muito. Penha tem uma consciência de classe, uma clareza das coisas. E eu assumo, junto com o companheiro Toninho, Antônio Alves, do sindicato de Belém, que desponta vários sindicatos de trabalhadores rurais, eu assumo com o Toninho a tesouraria da CUT. Aqui em João Pessoa, a gente desponta com algumas companheiras no Sintel, a companheira Luzenira, a gente desponta com a companheira Jandira, a gente tem, por exemplo, Edinalva Bezerra, que vem do movimento feminista da Cunhã, e Edinalva Bezerra vai assumir a primeira comissão criada pela CUT, e a gente tem nessa comissão da Mulher Trabalhadora da CUT uma companheira paraibana. É a primeira comissão criada, a Paraíba desponta como a primeira central única dos estados que tem uma comissão da mulher trabalhadora da CUT, com Edinalva Bezerra, que hoje ela tem o nome dela no centro de referência da mulher. A gente tem a companheira Zênia, que é aquela companheira que vem lá dos bancários junto com Jandira. Várias mulheres começam a ocupar esse espaço de protagonismo. Um pouco mais adiante, essa comissão torna-se secretaria ainda com Edinalva. E aí a gente vai ter, na década de 80 e 90, um espaço, um movimento no Brasil todo das feministas e das feministas sindicalistas, né, das mulheres envolvidas na CUT, nos partidos de esquerda, para lutar pela equidade de gênero, pelas cotas. Então, a CUT, nós não tínhamos cotas ainda, a lei de cotas. Depois a gente tem uma Secretaria Nacional da Mulher na CUT, surge a lei de cotas em 97. Então, veja, a gente tem um longo percurso, né, três décadas, para conquistar, né, a paridade, para conquistar essa equidade de gênero nos espaços de poder, na institucionalidade das organizações sindicais. A CUT, eu acho que ela tem um papel fundamental no sindicalismo brasileiro nesse sentido, inclusive de fazer o debate não só pelo viés da classe, mas trazer também como é que isso está aliado a outra intersetorialidade como classe, raça, orientação sexual, etnia. Então, a CUT vai fazer isso, mas eu quero ressaltar nesse momento, para esse congresso da CUT 15º, essa participação das mulheres. Eu quero lembrar muito Maria da Penha, né, que morreu num acidente junto com a companheira Elizabeth Lobo. Eu quero lembrar Cerise, Dona Maria Paula. Eu quero lembrar o papel importante de nós mulheres nessa década de 80, de assumir esses espaços na CUT, né, de lutar por essas cotas para as mulheres, né? Essas cotas também veio junto com outras cotas na década seguinte, 2010, 2020, que a gente conquistou no Brasil. Mas dizer que é uma felicidade imensa
poder fazer essa saudação, poder estar comemorando hoje no Brasil esse espaço de sindicalismo, poder estar comemorando no Brasil a volta da democracia, né, sair daquela noite longa e escura de 2016 até 2022. A minha vida como ser humano, como pessoa, como trabalhadora, ela é construída também, não dá para separar Socorro Borges, né, da CUT, do sindicalismo, desse aprendizado, desse chão de lutar pela saúde pública, pelo SUS. Fico muito feliz, um bom congresso, agradeço imensamente. Não seria Socorro Borges sem ter passado por tudo isso. Bom, meu nome é José Ivanildo Soares da Silva. Eu sou advogado, sou também atualmente vereador lá no município de Pirpirituba e me recordo que conheci Dé no início da década de 80, quando ele chegou lá em Pirpirituba com o propósito de ajudar na luta, né, dos trabalhadores rurais, sobretudo, daquela nossa região. Na época haviam na região, assim, os sindicatos de trabalhadores rurais eram todos, na sua grande maioria, de diretorias chamadas de pelegas, que a gente chamava na época, que não tinha compromisso nenhum com a categoria. Eram muito vinculadas aos políticos dos municípios, àqueles que se intitulavam donos das terras lá de cada município desses. Então, essas direções não representavam o sentimento, não é, dos trabalhadores rurais. Então, Dé chegou lá, nós sabíamos que ele era oriundo dos movimentos sociais, dos movimentos ligados à Igreja Católica, e eu também lá no município já fazia parte na época dos movimentos sociais. Então Dé nos convidou para, junto com ele, nós começarmos a construir essa ideia de renovação das direções de sindicatos dali da região, e a começar por Pirpirituba. Me lembro também que na época nós tínhamos um padre lá no nosso município, que foi um grande aliado nosso, que era o padre Cristiano. Na época também que o nosso bispo lá, Dom Marcelo, foi o primeiro bispo da diocese de Guarabira, né, que tinha sido criado recentemente, que essas figuras, o padre Cristiano, Dom Marcelo, o padre Luiz Pescarmono, eram figuras muito faladas na época, que tinham um compromisso muito grande com a luta dos trabalhadores, com melhores condições de vida para o homem do campo, para a mulher do campo, enfim, para todos os trabalhadores. Então Dé chegou como sendo essa figura que iria ajudar, né, que queria construir junto conosco e com outras lideranças, com outras pessoas interessadas a organizar esse movimento sindical. Foi quando nós começamos a construir a ideia de uma oposição lá ao sindicato de Pirpirituba, que posteriormente nós viemos a conquistar o espaço do sindicato, tendo Dé como presidente do sindicato. E aí começou também um trabalho de renovação dessas direções de sindicatos da região. E a luta, na verdade, era, em princípio, para mudar a face dessas direções de sindicato, para que pudéssemos ter direções comprometidas com o homem do campo, que vinha sofrendo, não é, muitos desafios, e a opressão era muito grande, daqueles resquícios da ditadura militar, não é? Direitos que eram negados, sobretudo o direito à terra, que esse era o principal, que não chegava. Me lembro que na época foi criado um projeto que tinha a colaboração de diversas pessoas, e Dé foi um dos mentores desse projeto, que era um projeto que buscava formar filhos de trabalhadores rurais como advogados, para que esses profissionais depois pudessem atuar, não é, no campo da advocacia, naturalmente com a consciência de classe, defendendo os interesses dos trabalhadores. E eu fazia parte também desse grupo, fiz parte desse grupo, a convite de Dé. Me orgulho muito de ter feito parte desse grupo. Nós éramos um grupo lá na região de 8, 10 companheiros, filhos de agricultores, que envolvidos nesse projeto. Nós tínhamos, além da formação da formação acadêmica, nós tínhamos também o acompanhamento da formação política, né? Para que nós pudéssemos adquirir cada vez mais a consciência de classe. Tudo isso através de Dé, quem impulsionou, junto com outros companheiros, a criação desse projeto. E hoje sou formado como advogado a partir desse projeto, né? Que outros também colegas se formaram
dentro desse propósito. E daí desse movimento foi que um dia ele chegou com a ideia lá no sindicato, reuniu um bocado de trabalhador e disse: olha gente, a gente vai agora criar uma central na Paraíba. Vamos se unir com outros companheiros de lá, de João Pessoa, que nós não podemos ficar só, os trabalhadores rurais também não podem ficar só. Tem que ter o apoio dos trabalhadores da cidade, dos outros sindicatos de outra categoria, para nós ficar mais fortes. Aí teve trabalhador que disse: oxe, tá com a ideia de que ideia é essa agora? Ele disse: é uma ideia boa para a gente se unir mais, ter mais força. Você sabe que o homem do campo não tem nada, é mais sofrido, o dinheiro é muito pouco, mas mesmo assim, tendo outro sindicato, vai aumentar a fileira. Desse movimento de trabalhadores rurais, teve um dia teve um encontro de 70 trabalhadores. E eu disse que não ia mais participar, porque era só 3 mulheres que tinha lá. Então, as nossas propostas não passavam, porque nós tínhamos boas ideias, mas só passavam as propostas dos homens. E daí eu disse, eu e a minha outra companheira no quarto, disse para a Neuzinha que nós não íamos mais participar desse encontro. Aí ela disse: mas possível, vamos estudar, vamos ter uma ideia aqui, para a gente levar para o seminário ali, para dali nós tomar uma decisão. E essa decisão foi de criar um movimento de mulheres. E esse movimento foi muito abrangente. Foi muito abrangente, onde conseguiu ainda controlar, quer dizer, a participação de 17 municípios na Paraíba. Meu nome é Wilson Aragão, fui vice-presidente da CUT na gestão do companheiro José Raimundo de Andrade, o DE. Em seguida fui presidente e, ao longo desse período, um dos marcos da nossa luta foi o fortalecimento da organização sindical, que já tinha sido iniciado pelos companheiros, companheira Gamenon, companheira Divan. Então, nesse processo, nós tivemos um elemento que foi destaque, que foi antecedendo o congresso que nos elegeu nesse primeiro período, DE e eu, foi a greve geral nacional de 14 e 15 contra o Plano Verão, que foi articulado nacionalmente, e aqui nós tivemos a possibilidade de juntar caravanas do campo com os trabalhadores da cidade na Lagoa. Inclusive teve uma mobilização muito grande, paralisação de ônibus, de carro, foi um movimento muito bonito. Muito bonito que eu digo assim, porque teve repercussão e adesão da população. Não era só nós grevistas, era a população participando e contribuindo com a organização da nossa luta, né? Na greve dos rodoviários, nós conseguimos um salário bem melhor, né, para os trabalhadores dos rodoviários. E foi decidido na CUT, né, ali na sede da Duque de Caxias, reunião direta. E de repente chega a Polícia Federal, eu cheguei aqui. Aí Geraldão chega e disse: professor, a Polícia Federal está aí. Eu digo: foi o que eu fiz. Aí, ô Geraldão, vê lá o que é que houve. Aí o delegado que veio dizer que estava querendo discutir a filiação, devido à repercussão da organização da CUT. Ele estava querendo discutir como filiar o sindicato, na época era a Associação dos Delegados da Polícia Federal. De Itaporanga, Cajazeiras até aqui, Cabedelo, a gente correu nessa luta de fortalecer, de disputar, de dividir a renda, que o negócio central é esse, né? Eles querem economizar o gasto, para eles é gasto, não é investimento nos trabalhadores, né? E nós queremos sempre isso aí, investir no trabalho para que os trabalhadores fiquem mais fortes, mais organizados. A CUT, para mim, é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira. E eu acho que essa construção, que não pode parar, tem que estar assim, de mãos dadas, cada um, né, juntos, para fortalecer cada vez mais esse instrumento de luta da classe trabalhadora, que é a Central Única dos Trabalhadores. A CUT é a maior central sindical do Brasil, a maior central sindical da América Latina.
e a 5ª maior central sindical do mundo. Está completando 40 anos de luta e de defesa dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Eu tive o privilégio de ser o presidente da CUT Paraíba no período de 94 a 2000. Neste período, enfrentamos o governo Fernando Henrique Cardoso e sua sanha neoliberal, que propunha privatizar as estatais e sucatear o serviço público. Realizamos greves gerais, fizemos um enfrentamento contra as privatizações, lutamos e defendemos a manutenção do TRT no nosso estado, combatemos o cartel dos combustíveis e levamos a julgamento os assassinos e mandantes da líder sindical Margarida Maria Alves. Tudo isto foi dito para que vocês, delegados e delegadas que participarão do 14º Secult, compreendam mais ainda a importância da nossa central na luta e na defesa dos trabalhadores do nosso estado, do campo e da cidade, servidor público, iniciativa privada, na luta pela reforma agrária e na luta pela democracia. Quero deixar aqui o meu fraterno abraço a todos e todas que participarão do 14º Secult e que a gente consiga elaborar um plano de lutas capaz de responder a todas as reivindicações e a todos os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado. Um forte abraço a todas e todas. Bom congresso. Quero saudar todos os sindicalistas, todos os trabalhadores e trabalhadoras nesses 40 anos da Central Única dos Trabalhadores. Nesse caminhar, nós tivemos muitas histórias, muitos desempenhos, muita dedicação, muito atropelos, muitos enfrentamentos, muitos furar de barreiras. Salve todos os trabalhadores por sua organização, por suas organizações, no sindicato, nas associações, nas pequenas ações que fazem com que a gente possa ter a garantia do emprego, a gente possa ter um emprego de qualidade, a gente possa efetivamente garantir o sustento da nossa família. Então, festejar os 40 anos da CUT significa dizer que é uma maturidade de um exemplo que vai perpassar anos e mais anos, mas que efetivamente vamos ter um exemplo a dar. Há um exemplo a dar para comemorar, para festejar a organização de todos os trabalhadores do campo da cidade. Foi na CUT que a gente começou a discutir as cotas. Foi na CUT que a gente começou a garantir o direito dos negros. Foi assim que a gente começou a garantir o direito das mulheres. Foi assim que a gente conseguiu implementar uma política que dissesse assim: os trabalhadores e trabalhadoras não servem simplesmente para votar ou trabalhar, mas servem exatamente para construir políticas públicas que seja rentável para a coletividade. E é assim que a gente vai conseguir continuar caminhando, mas dizendo o seguinte: salve os trabalhadores e trabalhadoras, valorize os trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado, do nosso país, faça com que eles sejam compreendidos e sabedor de que foi nas organizações que todas as conquistas históricas da classe foi conquistado. Nada foi sem luta, tudo foi com organização e foi com a determinação. Quero saudar aqui todos os presidentes da nossa central, todos os dirigentes da nossa central e de todos os sindicatos. Continue firmes, porque esse momento é o momento ímpar da gente festejar e da gente confraternizar com esses 40 anos, dizendo assim: viva a Central Única dos Trabalhadores, viva o povo brasileiro, viva os trabalhadores e trabalhadoras da nossa terra. Nós tivemos, antes da fundação da CUT, o apoio de várias instituições, como o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural aqui na Paraíba,
e também do SEDUP, e esses órgãos ajudaram realmente muito na fundação da Central dos Trabalhadores, nas lutas das oposições sindicais, não é? da ida, da participação da construção da Central. E depois, como vice-presidente para o Nordeste, tive vários cargos da direção nacional da CUT e também no estado da Paraíba, vários cargos, né? Desde secretário, vice-presidente e etc., até chegar também a ser presidente da CUT por 2 mandatos. Mas nesse processo, vale a pena ressaltar que a CUT teve a sua ação muito importante nas bases, era quando tinha as CUT regionais, como teve na Paraíba e Campina Grande, teve em Guarabira, e também os departamentos da CUT, departamento por ramo de atividade, como, por exemplo, a educação, né, da saúde, do rural, etc. Por quê? Porque essas ações eram feitas, discutidas a partir da base das regiões, né? Não era só na capital, mas das regiões. E, portanto, isso teve um momento que a gente tinha aquela proposta de fazer uma CUT massiva, e isso realmente contribuiu muito nesse período. Além disso, também teve cursos, né, convênios, cursos de alfabetização de adultos, que levou a CUT conhecimento dessa central para várias regiões, as bases, para a população como um todo. Isso eu achei que foi um momento muito importante. Nesse período, a CUT participou de muitos eventos importantes, como as greves. Em 1986, nós fizemos uma das maiores greves no Brasil, foi a Paraíba, paralisando tudo, todos os setores da classe trabalhadora, das ações da classe trabalhadora. E também na área rural, aqui nós fizemos aqui na minha região, no Caribe Paraibano, várias lutas pela terra, né? Fizemos aqui, desde 1993, em Santa Catarina, aqui no município de Monteiro, também aqui em São Sebastião do Buzeiro, não é? Sumé, que hoje é o município de Sumé, e vários assentamentos nós tivemos trabalhando enquanto CUT. Aqui no meu município, mais de 500 famílias assentadas pela reforma agrária, nos assentamentos Estrela d'Alva, Maria Bonita, Boa Sorte, assentamento dos 10, tudo foi começado com o nosso trabalho. E depois o MST também entrou em algumas áreas, como, por exemplo, no assentamento dos 10 e aqui Maria Bonita. Mas foi tudo iniciado esse trabalho pela CUT. E em Santa Catarina a gente trabalhamos o apoio em 93, porque era uma área que já tinha, o pessoal já morava, já morava há muitos anos, e então foi quando o Júlio César foi presidente do INCRA e realmente desapropriou aquela área, e eu trabalhei na organização local, enquanto CUT, né, naquela época. E nas greves de 1984, da cana, e também em outros momentos, na ocupação de terra, pela reforma agrária, e a CUT teve um papel fundamental. Eu assumi a presidência da CUT em 2012. Eu já estava na executiva da CUT coordenando a pasta da formação. E no meu período de secretário de formação na CUT, o Brasil inteiro coordenou um projeto que passou pela CUT, foi uma parceria entre a Central Sindical e a Petrobras, que foi um projeto de educação de jovens e adultos. Então aquilo deu uma oportunidade muito grande para as centrais nos estados, as CUTs estaduais, se inserirem nesse projeto, através dele conversar com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores de várias categorias, construção civil, que é metalúrgico, comerciário. Chegamos a implantar 200 salas de aula no estado. No final desse projeto, aí o movimento sindical me viu qualificado para assumir a presidência da CUT no estado, né? E isso ocorre em maio de 2012, um congresso realizado na cidade de Campina Grande. A gente não viu ao longo do tempo
né? A central é uma central e no estado ela é grande nacionalmente. Mas aí você leva um pedreiro para ser dirigente de uma central. Quando eu entrei ali eu fiquei meio abalado. Como é que o povo vai me ver ali? Quando eu entro no movimento sindical eu percebo que a categoria era uma categoria de trabalhadores semi-analfabetos. Aí nós pensamos em fazer o quê? Uma loucura que era levar a educação para dentro do espaço de trabalho. Como é que o empresariado ia ver isso? E foi uma certa revolução, uma conquista não só para nós, mas foi uma conquista para o Estado, virou referência nacional, internacional. Nós estamos vivendo um dos piores momentos no movimento sindical. 30, 40 anos atrás você estava criando, era diferente, era uma outra fase. As pessoas estavam ali com energia para construir um sindicato, para construir associação, depois transformar em sindicato. Hoje não, hoje foi destruído. O papel da gente hoje é resistir, é tentar segurar na mão do outro, da outra e dizer que não pode enrolar a bandeira. Ainda fico feliz e animado porque a nossa central não perdeu a fé, não perdeu a força, não perdeu a esperança. E está ali sempre motivando, através dos congressos, através das plenárias, através das federações e confederações. Nós temos grandes lideranças que ainda hoje estão sustentando esse movimento sindical que tanto bem fez a classe trabalhadora e a todo o povo brasileiro. Por isso que eu defendo muito a Central Única dos Trabalhadores e vou continuar defendendo, porque é uma central que sempre pensou no trabalhador do chão da fábrica, no trabalhador do escritório, enfim, sempre pensou na sociedade. Eu me chamo Tião Santos, estou presidente atual da CUT Paraíba. Estou aqui para também dar um testemunho de luta e também agradecer a contribuição que todos os presidentes que me antecederam deram a essa central combativa. Queria contar aqui um pouco da nossa história da gestão. Sei que todas as gestões anteriores tiveram seu desafio, mas a nossa gestão foi muito atípica porque tivemos um governo autoritário, um governo que veio com um projeto ultra neoliberal. Eu acredito que foi uma das gestões mais difíceis, porque além da pandemia nós tivemos também as reformas do governo Bolsonaro, a exemplo da reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Foram muito desafios para essa gestão atual. Não foi fácil, mas estamos aqui prontos para outros desafios. A Central ela conseguiu dar o seu recado quanto instrumento de luta da classe trabalhadora, porque resistiu todos esses desafios que passaram, né, durante essa gestão, todos os ataques à classe trabalhadora. E não tivemos mais desmonte do Estado, do direito mesmo nosso, porque a Central Única dos Trabalhadores foi muito forte, foi muito combativo e se articulou e se organizou. Então, enquanto presidente atual, que está encerrando o mandato agora, de 25 a 27 de agosto no nosso Congresso, a gente tem muito o que contar em relação ao nosso desafio quanto classe trabalhadora organizada, quanto Central Única dos Trabalhadores. Foi muito desafiador porque nós saímos da rua, que era o que nós sabíamos fazer, era estarmos na rua reivindicando nossas bandeiras de luta. E na pandemia tivemos que nos readequar, tivemos que nos adaptar ao meio tecnológico. E uma das coisas que mais nos ajudou foi as brigadas digitais, que foi aí onde a gente começou a externar, levar nossa luta, nossa bandeira de luta, para que chegasse a toda a classe trabalhadora de forma virtual. Então não foi fácil, não estávamos preparados para esse momento, mas foi um desafio que a gente conseguiu vencer com muita dificuldade. Dentro dessa conjuntura, essa política de antissindical, a política anti-trabalhador e principalmente anti-servidor público que foi adotada pelo governo Bolsonaro. Então foi desafiador demais a nossa gestão. Se não foi a mais desafiadora, mas foi uma das maiores que tivemos para enfrentar esse desafio durante a nossa gestão. Estamos hoje no projeto que temos um representante do projeto democrático popular, que é o nosso presidente Lula. Não é fácil a gente hoje termos um presidente do campo popular e ter uma correlação com o Congresso conservador, um Congresso fundamentalista. Então, é nesse aspecto que a nova direção que vai assumir agora pós-Congresso vai enfrentar, é garantir que esse projeto se mantenha, inclusive as nossas políticas de fortalecimento ao salário mínimo, de fortalecimento à nossa democracia. O que resta para a gente é um alívio, é uma certeza de que nós estamos vivendo outra conjuntura, para que possamos garantir nosso direito e tensionar mais do campo popular na questão do sentido de organizar nossos trabalhadores. É mais favorável hoje do que a gente falar no governo Bolsonaro. A luta continua.